Oi Brasil! Uma semana atrás chegou ao final Lovecraft Country, uma série de HBO que deu o que falar, dividiu muitas opiniões e hoje eu vim dar a minha opinião para vocês. Eu vou tentar fazer um vídeo bem curtinho, apesar de ter muita coisa para poder falar sobre essa série, mas eu vou elencar algumas coisas que fazem com que eu recomendo ela para vocês, porque eu amei demais essa série e precisava falar sobre ela. Primeiro, sobre o que é essa série. Essa série, Lovecraft Country, Território Lovecraft, ela é baseada num livro de mesmo nome, Território Lovecraft, que foi criada pelo Matthew Ruff. Por que esse autor revisitou esse universo do H.P. Lovecraft? Ele precisou revisitar esse tema porque o H.P. Lovecraft, criador desse terror cósmico que a gente conhece, ele tinha um problema muito grande na sua vida pessoal. Qual era esse problema? Por causa da época que ele nasceu, que ele cresceu, etc., ele era extremamente racista e misógino. E como ele tinha isso como prática na sua vida pessoal, isso acabou sendo transposto nas suas obras, se você for ler os contos dele. Acontece que o terror cósmico meio que inspirou muitos autores. Inclusive, ele inspirou o Stephen King, autor de terror super consagrado, adaptado para o cinema, etc. E como predecessor do terror cósmico, que inspirou muita gente depois, a ficção científica, etc., o Matthew Ruff decidiu se inspirar nesse universo e criar uma nova história em que os negros não seriam hostilizados. E aí nasce Território Lovecraft. Essa série ela tem uma produção, né, um trio de produtores muito legal. Se você acompanha, né, séries de TV, etc. Uma das mentes por trás dessa produção é o J.J. Abrams, o cara que criou Lost, também está trabalhando em alguns filmes, né, dessa nova saga do Star Wars, e enfim, produziu já muita coisa. Outra pessoa muito importante é o Jordan Peele. Se você lembra dele, ele era um ator, etc. E o primeiro filme dele foi nada mais nada menos que Get Out, Corra. E ele também criou Nós, né? E além desses dois, outro nome muito importante, inclusive é a showrunner dessa série, é a Misha Green. Essa mulher é maravilhosa. Ela já tinha trabalhado, né, produzido uma outra série como showrunner, que também pegava em temas raciais. Então, ela é extremamente importante para o decorrer da série. E por que eu falo isso? Porque a estrutura, né, o segundo ponto que eu quero levantar, da série é muito legal. Cada 2, 3 episódios, ela vai mudar a forma narrativa dela. Como assim? A história não muda, mas a maneira como ela está contando aquela história muda. Então, os 2 primeiros episódios a gente vai ter um terror racial realista, principalmente porque a série se passa nos anos 50, durante a segregação racial nos Estados Unidos. Então, a gente tem um terror realista em relação com o terror cósmico, aquelas criaturas monstruosas, sanguinárias, etc. Vai ter um balanço entre isso. O terceiro e quarto episódio é uma linha um pouco de terror de casa mal assombrada, fantasma, assombração, uma coisa assim, atrelada também à questão racial. Depois, o 4 e o 5 já é uma coisa meio Indiana Jones, aventura, desvendar um segredo, decifrar hieroglifos, uma coisa assim. É outra pegada. Cada 2, 3 episódios ela vai mudando a forma com que a narrativa é contada. E isso é meio que um experimento cinematográfico. Para quem gosta de se deleitar com a produção e ver como aquela história é contada, essa série é maravilhosa. Ela vai passear ainda um pouco pelo gore. Se você não sabe o que é gore, é quando tem muito sangue, tripa, etc. Ela também vai passar, claro, pelo sci-fi, pela ficção científica, viagem no tempo, aparelhos eletrônicos muito doidos, etc. E além, obviamente, do elemento mágico, né? Da produção, ela meio que bebe um tanto do Lovecraft, um tanto das raízes negras, então tem voodoo, uma coisa mais ou menos nessa pegada. É muito, muito, muito legal a maneira como ela vai desenvolvendo, né, contrastando tanto o universo do Lovecraft quanto com a realidade dos anos 50 e algumas referências. E sim,
o terceiro motivo que eu quero falar para vocês. Então tem muita referência a Lovecraft, ao universo do Lovecraft, mas principalmente, e para mim é o mais importante da série, ela traz muitas referências, tanto de acontecimentos com pessoas negras, né, durante a segregação racial, e também homenagens a pessoas importantes, a figuras importantes na luta contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Isso está muito em alta nos Estados Unidos, já é a segunda, terceira série que a HBO tem produzido que acompanha esse movimento do Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, e para mim essa série ela veio assim, ó, como um presente. Ela é uma das melhores séries que eu assisti esse ano. Eu acho que vale muito a pena você assistir. Uma vez ou outra ela vai dar uma pecadinha assim nos efeitos visuais, tanto que eles fazem no escuro, né, à noite, para que não precisasse pesar tanto, né, lá na computação gráfica, etc. Até porque o orçamento de uma série de TV é menor do que um filme e assim por diante. Mas mesmo assim eu acho que ela entrega e entrega muito. A questão da narrativa, a história em si, que vai do primeiro episódio até o último, eu acho ela meio fraca, tenho que dizer isso, né, confessar isso para vocês, mas eu acho que é perdoável, porque aí ela meio que, a showrunner no caso, junto com os roteiristas da série, eles meio que recorrem ao Deus Ex Machina, que é aquela, para quem não sabe, é aquela solução, meio que sai do nada, um poder que chega não sei da onde, um herói que surge meio que você não esperava. Então ela meio que recorre a esse recurso para conseguir solucionar os problemas levantados ali, mas eu acho que ela faz isso meio que só para dar cabo dos problemas, né, que acontecem na narrativa, mas o mais importante em si é valorizar aquelas pessoas que ela está referenciando, aquela história, mostrar como os negros já têm sofrido nos Estados Unidos há muitos anos, e que isso acontece de maneira frequente até os dias de hoje, especialmente no sul dos Estados Unidos, que é onde a série se passa. Enfim, a série vai trazer muitas referências. Eu não quero adentrar muito nisso nesse vídeo para ele não ficar longo, mas ele vai trazer o Green Book, daquele filme que ganhou o Oscar, ele vai trazer Sundown, que é pôr do sol, as cidades, né, Sundown City, que são as cidades de pôr do sol, em que os negros podiam transitar pela cidade com segurança, né, assegurados, respaldados pela justiça só até o pôr do sol. Depois disso a justiça não se responsabilizava pelo que acontecesse com eles. E também outras referências também a cultura pop, a pessoas importantes, e também a produções, a cartazes, fotografias, enfim, tem muitas referências importantes, e que quando você assiste, você percebe que aquilo é uma referência, e aí você vai pesquisar sobre, e você vai descobrindo uma história dessa resistência negra que ela não está em conhecimento público, que as pessoas não sabem, não, tirando a população negra, não reconhece essa história, as pessoas não estudam isso na escola, como o Watchmen já fez em retratar o massacre de Tulsa, aquela cidade que foi atacada pelos supremacistas brancos. Essa série também vai trazer uma questão em cima disso. Enfim, eu acho que ela vale muito a pena você conhecer, principalmente por causa dessas referências, de você conhecer um pouquinho sobre a história da luta dos negros nos Estados Unidos, especialmente nesse momento em que eles têm um presidente extremamente racista, né, misógino, etc., tal qual a gente tem aqui o nosso Bolsonaro. Só um adendo que eu esqueci de falar no vídeo e eu decidi gravar rapidinho para vocês. A série aborda muitos temas importantes, inclusive a causa negra. Ele vai falar sobre colorismo, que é a diferença de tratamento que os brancos dão para negros que têm determinado tom de pele. A pessoa que é mais retinta, que ela tem o tom de pele mais escuro, ou a pessoa que tem a pele mais clara. Ela vai trazer também temas em relação à masculinidade negra, como o homem negro é visto na sociedade, e também as questões de racismo estrutural, oportunidades de emprego, a solidão da mulher negra, como mulheres mais retintas são utilizadas apenas
para sexo, prazer, etc. E os homens não querem estabelecer um relacionamento com elas, e as mulheres de pele mais clara, mas ainda assim negras, já conseguem e têm um apelo maior por relacionamento, etc. Aquela coisa da sensualidade, da mulata, etc. Desculpa usar esse termo, eu sei que ele é racista. Enfim, ela passeia por muitos temas que transitam na negritude e que eu acho bem interessante a gente acompanhar e dar uma chance para entender um pouquinho mais e se aprofundar nessa questão racial. Enfim, vão lá assistir, confiram, vale muito a pena. Se você já assistiu, deixe no comentário a sua opinião sobre a série, qual foi o episódio que você mais gostou, qual personagem você mais gostou, porque a série dá muito espaço para os personagens. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo para ajudar o canal, deixa aquele like aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve para receber os novos conteúdos, ativa o sininho para você não perder as notificações e deixa no comentário se você vai assistir, se você ficou interessado, e se vocês tiverem interesse que eu traga um vídeo só sobre as referências, eu faço um apanhado das referências mais importantes que acontecem do episódio 1 até o episódio 10 e também outras questões. E só antes de fechar esse vídeo, Ruby, eu te amo. Se você não sabe quem é Ruby, você vai ter que assistir a série para você saber de quem eu tô falando. Até a próxima. Tchau, Brasil!